E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Edu e essa aqui é a continuação do tutorial de como fazer uma miniatura de um cavalo. É isso aí, escultura feita aqui em porcelana fria, né, que é o famoso biscuit. E se você não viu o primeiro vídeo desse tutorial, dá uma conferida aí. Vou deixar aí o link para vocês assistirem antes de passar para esse aqui. É importante assistir o passo a passo, caso você tente fazer, para não perder nenhuma parte e conseguir fazer com mais facilidade a escultura. Então já vamos começando aqui a segunda parte do tutorial. Com a escultura já seca, a base dela aí, a gente vai fazer agora a textura, que não vai ser exatamente uma textura por conta do tamanho do animal. A gente vai só cobrir ele aí, fazer a anatomia, né, a musculatura. Eu vou usar aqui a massa de biscuit tingida. Eu usei essa massa um pouquinho marrom, tingi com um pouco de marrom e ficou dessa cor. Se você quer aprender a tingir a massa do biscuit, né, com a cor que você deseja, tem tutorial aí no canal, vou deixar linkado. E agora com os dedos eu vou envolver aqui, começando pela barriga. Já vou fazer o volume, né, que ele tem essa barriguinha assim um pouco mais saltada para o lado. E vou tirar o excesso também, usando os dedos. Com a água eu vou conseguir colar, né, a massa recém aplicada aí, que ela tá mole ainda, com a antiga que já secou. Você vai umedecer a ponta do dedo e vai esfregando aí com cuidado, né, para não molhar demais, senão vai acabar estragando. E aqui no pescoço eu vou fazer a mesma coisa, vou envolver com um pedacinho de massa e vou ajustando aí o formato com a ponta dos dedos. Vou tirar o excesso se for necessário e se faltar alguma coisa aí, né, algum volume, eu vou acrescentar também. Para fixar, né, para não ficar essa emenda aí, eu vou usar água, né, vou umedecer aí a ponta do dedo e vou esfregando até tirar aí a emenda, como vocês estão vendo aí, ó, esfregando com o dedo. Vejam aí que ficou meio que brilhoso, né, por conta da água. E isso aí vai eliminar todas as emendas. Você pode fazer isso aí na escultura. Esse dorso aqui é um pouco mais fino, né, eu tenho que dar uma afinada aí com os dedos também. E a base embaixo do pescoço é um pouquinho mais grossa. E para cobrir as pernas aqui eu vou fazer um rolinho de massa e umedecer, né, com a água aí, coloco assim do lado da perna e vou envolvendo ela com os dedos também, já deixando aí no formato, né, da canela do animal. Ele tem esse volume aí no meio, né, da articulação, onde dobra para trás. Você vai dar uma ajustada aí também. E mesma coisa que eu fiz aí no resto do corpo, vou usar água para fixar o material fresco, né, com o antigo. E vou usar a ponta dos dedos aí umedecidos para colar, para eliminar todas as emendas. E não esquece também de fazer esse volume aí dos cascos, e você pode fazer a divisão deles aí usando a ferramenta. E nas patas traseiras eu repeti o processo, eu envolvi aí com a massa, né, tirei o excesso aqui com a tesoura, e a gente vai fazer aí a modelagem da pata no formato baseado na referência, como eu sempre gosto de repetir, né? Você tem que ter uma referência aí para ficar olhando, um exemplo de como é a musculatura, a anatomia do animal. E os cascos aqui também tem que tomar cuidado para não fazer um maior que o outro, né? Geralmente eles têm o mesmo tamanho. Então você vai ajustando, colocando massa, né, retirando aí, aumentando a quantidade ou tirando o excesso. E se por acaso sobrar o material, tiver muita massa, você pode tirar aí com estilete, como eu estou fazendo aí, tirar o excesso. E vai ajustando também usando a outra ferramenta para fazer a divisão deles e facilitar também a pintura.
Depois de cobrir todas as 4 patas, agora eu vou fazer aqui o volume da cabeça. Então eu fiz uma bolinha aqui, achatei e coloquei mais ou menos no formato, né, do cavalo aí, que ele tem essa bochecha, já no formato da face dele mesmo. E eu deixei esse volume pronunciado aí, essa bochecha que ele tem, né, animais que comem ervas, né, os herbívoros, geralmente eles têm esse volume pronunciado por conta da mastigação. E com a ferramenta aí eu fui modelando, deixando mais evidente essa musculatura aí dessa região. E como eu fiz aí nas patas também, para fixar bem a massa fresca com a antiga, eu usei água. Aqui no focinho eu coloquei uma bolinha para fazer um volume. E depois eu fui ajustando aí com os dedos, da mesma forma. Essa técnica aqui vai ser usada também para juntar a massa antiga com a nova, né? Cobrindo com a massa fresca por cima da antiga e umedecendo aí com os dedos, esfregando para fixar, para colar bem. Depois de fazer esse formato da cabeça aí desse lado, eu vou repetir do outro, colocar essa bochecha aí pronunciada também e observar bem a referência, né, de todos os ângulos, para não fazer a cabeça muito larga também, nem muito fina. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tirei aí uma bolinha de massa, coloquei aí sobre a cabeça aí, né, a face dele, e eu vou ajustando a parte de cima, né, fixando aí com o que já tem, e essa parte de baixo dessas bochechas aí, elas ficam mais pronunciadas. Embaixo tem essa divisão aí, né, que fica meio que separada uma da outra, né, que é a maxila do animal. E depois eu fiz o outro lado, buscando ser o mais simétrico possível. Já tirei uma bolinha de massa aí, coloquei do outro lado, fui ajustando aí com os dedos, umedecendo a massa aí para colar melhor. Usei a ferramenta também para fazer as divisões aí da musculatura e esses volumes. Depois que as bochechas secaram, agora eu vou fazer o volume aqui do olho. Meio que as sobrancelhas dele aqui, ele tem essa parte pronunciada aí do olho, a órbita, e eu coloquei uma bolinha de massa em cima, né, de onde seria o olho, e com a ferramenta eu vou espalhar, umedecer aí um pouquinho a massa, vou espalhar, e aproximando aqui vocês vão conseguir ver melhor como que eu faço. O excesso aí eu vou tirar, se faltar material eu vou acrescentar também. Vou ajustando aí com o dedo, fazendo aí esses volumes dos olhos. E aqui eu vou fazer 2 buraquinhos, um de cada lado, onde vai ser o encaixe da órbita. Aqui é importante que você deixe também equivalente os dois lados, para não ficar um maior que o outro, é desproporcional. E se por acaso acontecer, né, quando a escultura secar, você perceber que tem uma lacrimal aí mais alta, né, essa parte do olho, o volume do focinho também, você pode ajustar. Aqui nessa região aqui em cima do focinho eu fiz aí uns volumes e umas ranhuras, né, de musculatura. Aos poucos ele vai ganhando formato aí, já está com cara de cavalo. Apliquei aqui mais uma bolinha de massa embaixo, aqui nesse queixo dele, para fazer mais volume.
E com a ferramenta eu vou fixar com a massa antiga, fazer a divisão aí da boca e ajustar aí para baixo, nessa parte do queixo dele. Se tiver dificuldade em fixar a massa com a outra, como eu repito aí o vídeo inteiro, é só usar um pouquinho de água, como eu fiz aí agora. Tira o excesso do dedo aí na mesa e vai cobrindo. Aqui eu já estou fazendo as orelhas. Eu coloquei aí um rolinho de massa e com o dedo umedecido aí eu fui colando, fixando. A ferramenta aqui será útil para fazer essa parte interna da orelha. Aqui eu vou colando na parte externa e no meio aí eu fiz meio que um vão dentro aí da orelha dele. Eu fiz aqui as orelhas voltadas para frente, né, com um movimento de atenção. Eu quero fazer o animal estático, né, olhando para frente. Deixei ali a orelha bem pontuda, né, como é esperado da orelha de cavalo, e com um pedaço de massa aí equivalente. Eu fiz aí, eu medi para ver se estava legal o tamanho. Se não tiver, você pode acrescentar ou tirar. Coloquei aí sobre a cabeça na posição. Com a ferramenta, a mesma coisa, eu vou tentar juntar aí com a massa antiga. E eu já fixei o arame aqui para fazer a cauda, tingi a massa de preto. Não deixei ela tão preta assim, porque a gente vai pintar depois, basta só dar uma coloração diferente. E aqui eu vou envolver o arame com a massa. Você pode retirar a cauda também, ou parte do arame aí para envolver melhor, né? Porque fixado aí dá um pouquinho mais de trabalho. E essa base ela tem que ser mais fina, então no corpo aí encaixado fica bem chatinho de fazer. E como essa base é fina, eu vou afinar bem aqui com o dedo. Vou deixar até ultrapassando um pouco aqui do encaixe de onde ela vai entrar ali no corpo. E essa cauda ela tem que ser mais fina, porque a gente ainda vai pôr textura em cima. Então você tira aí o excesso, deixa só para cobrir o arame. Fixei aqui na parte onde vai encaixar. E a gente vai colar com a água aí, com uma ferramenta. Vou descer aí essa base de encaixe. E ela ainda vai ficar mole, vai ficar solta. Aí se você puxar vai sair. Mas quando secar, né, como você obedeceu aí, vai colar na escultura. E só vai sair se acontecer uma queda, algo do tipo, ou se você forçar e puxar. Aqui eu dei uma girada para fixar bem, né? Fui espalhando aí com o dedo essa parte aí da base. E tá aí o encaixe, né? Já ficou aí no lugar. Agora a gente vai deixar secar. Você só vai fazer a textura depois que a escultura secar essa parte aí da cauda. Com a escultura seca aqui, a base da cauda já não movimenta mais do lugar. Eu vou envolver aqui com a massa. A mesma massa que eu usei para fazer essa base aí da cauda. Vou envolver ela aí com cuidado. Ela ainda movimenta um pouquinho, mas depois que eu terminar de cobrir aqui, que envolver tudo, ela não vai sair mais do lugar, vai fixar. E principalmente quando a escultura estiver 100% seca, né? Aqui ela tinha secado, mas não totalmente. Já era o suficiente aí para cobrir. Eu fui envolvendo aí com a massa, né? Diminui aí a base, né? Para não ficar muito grossa. Ajustei com a ferramenta para colar também, tirei o excesso. E com a própria ferramenta eu vou fazer aí a textura, né? A textura dos cabelos da cauda. Depois de ajustar bem aí a cauda e deixar a base mais fina, com essa mesma ferramenta eu vou fazer a textura. E como essa textura ela segue a mesma direção, né? E a cauda do animal ela tem o cabelo assim todo voltado para baixo, não tem muita variação de textura. A gente vai fazer só essa curva aí por conta da posição da cauda. E eu vou fazer esse movimento aí com a ferramenta para fazer esse efeito aí dos cabelos, né, da cauda do animal. Eu vou fazer isso em todos os lados, tomando cuidado aí para a massa não secar, porque senão ela vai ficar grudando e vai embolar tudo. Tem que deixar um pouco umedecida, mas não demais também, porque senão a textura vai sumir quando você terminar aí que secar. E é isso, a gente vai fazendo aí com ela de lado, né?
É importante você não deixar juntar a massa também na ponta da ferramenta, senão vai embuchar também, aí vai embolar tudo. Você vai tirando aí, se grudar na ponta da ferramenta e continua aí fazendo as linhas na mesma direção. A cauda ainda balança um pouco, mas quando secar aqui, você tomando bastante cuidado, com certeza ela não vai soltar. E antes de terminar a crina do animal, eu vou pintar. A pintura vai vir antes, porque a crina vai ficar em cima da pintura. Então não tem como eu pintar por baixo da crina depois dela feita. E por isso a gente vai começar a pintar de agora. E o cavalo sendo seu, você pode escolher a cor que você quiser, né? Como esse é um tutorial e não tem como eu fazer todos os cavalos e cores diferentes que existem, eu busquei escolher a cor mais clichê para cavalo que tem, né? E me baseando aí no clichê do cachorro caramelo, que é o padrão de cachorro que a gente tem. Eu pensei aqui no que seria a cor do cavalo clichê e cheguei a um resultado que o cavalo marrom é o cavalo mais comum que eu já vi. É muito fácil você achar um cavalo assim por aí, com certeza você já viu um desse, e é uma cor bem fácil de fazer. E aqui eu não usei o marrom bruto. Eu misturei o marrom com um pouquinho de amarelo para dar uma suavizada, deixando bem mais marrom do que amarelo. Mas isso aí vai depender da sua vontade. Se você quer fazer o cavalo mais claro, mais voltado para aquele marrom bem mais clarinho assim, ou um marrom mais bruto, mais escuro. Então fiz aí essa coloração e apliquei a cor base com um pincel meio mole. Para isso aqui eu não umedeci a tinta. Não usei água para diluir, eu usei a tinta do jeito que ela está no pote. E eu fui aí cobrindo o cavalo, né, com o pincel, passando aí em todas as partes possíveis. Com esse pincel mole ele alcança essas partes mais complicadinhas de pintar. E aqui a tinta precisa ficar meio que cremosa, né? Se você deixar secar em algum local assim e você ficar passando o pincel duro por cima, vai acabar tirando o que você já pintou, né? Então, para não ter esse problema, é interessante você usar um pincel mais mole. E depois de pintar tudo e deixar a tinta secar, com esse pincel mais fino aqui, eu pintei a cauda de preto. E com a tinta preta diluída com um pouco de água, eu sujei aqui as patas do cavalo, nessa parte de baixo aqui, da meio da canela aí para baixo, né? Ambas as 4 patas eu fiz isso aí. Também fiz aí no focinho, deixei o focinho um pouco mais escurecido e os olhos também.
Depois eu fiz uma manchinha creme aqui na testa do cavalo. Passei bem de leve aqui subindo e deixei um pouco mais forte aí na base do focinho. Depois fiz uma listrinha branca por cima e deixei a parte mais creme embaixo, né? Aí na base, e essa branca só subindo aí para a testa mesmo. E aqui eu usei esse cinza, que é meio diferente então aí. Mas vocês podem usar outra cor também, que seja parecido. Eu usei para fazer aqui a pintura dos cascos. E para isso eu tenho que tomar bastante cuidado para não borrar, né? E eu usei esse pincel de ponta fina também para ter mais precisão. E o olho eu já tinha pintado o interior de preto, e agora com esse pincel de ponta fina eu vou fazer uma bolinha de marrom dentro dele, respeitando aí as bordas em preto, né? Vai ser só no meio aí. Não sei se dá pra ver aí por conta do foco do celular, mas se você prestar atenção, ficou só no meio mesmo. E depois com esse preto brilhoso eu vou fazer mais uma bolinha aí em cima do marrom, que vai ser aí a pupila do cavalo. Mais alguns detalhes aqui na pintura. E aqui eu fiz uma bolinha e achatei com a massa tingida de preto. E eu vou fazer a franjinha dele. O estilo da crina aí você vai decidir se vai ser cortada ou se vai ser natural. E eu fixei com um pouquinho de água. Já vou fazer aqui a textura por cima. Ela tá soltando um pouco aqui porque eu coloquei pouca água. É só acrescentar mais um pouquinho aqui para umedecer, que ela vai colar bem. E cuidado com a quantidade de água que você usa em cima da escultura já pintada, né, do corpo aí, porque pode soltar, né, a tinta. E aqui eu vou fazendo as divisões aqui do cabelo, né, da crina dele, essa franja aqui. E para fazer a crina aí eu amassei um pedacinho de massa também, achatei e cortei com a tesoura já no formato que vai ser meio triangular. Aplicando aqui sobre a embalagem da massa, ela não vai grudar, não vai ter esse problema de colar, né? Se você grudar uma massa assim em algum local, quando você for retirar ela vai colar se estiver umedecido e vai desmanchar o trabalho. E aqui em cima da embalagem ela não solta, é uma dica aí para vocês. No caso ela não gruda, né? E eu fui fazendo aí a textura dos cabelos da crina. E agora aqui é só colocar um pouco de água para grudar bem em cima da escultura. Bem aí na borda e a gente vai encaixando aí. E fixando. Juntando aqui do lado. E aqui vocês veem por que eu pintei primeiro a escultura. Porque se fosse para pintar por baixo aí da crina ou então em volta ia ficar meio estranho. Então você já fazer com a escultura pintada é muito melhor. Vou terminando aqui de ajustar. E finalizando aqui também a textura. Aqui ela vai colar bem quando secar. Vou deixar aqui mais centralizado, terminar aqui de texturizar.
E para finalizar, eu só vou pintar aqui a crina de preto. Ela já secou, já está aí pronta para pintura. Só usar aí o pincel de ponta fina para não borrar e finalizar a pintura. Se você já viu esse vídeo até aqui, quero te pedir para deixar o like, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda demais o canal. Se você conseguiu fazer a sua escultura, deixa aí nos comentários. Se tiver uma dúvida também, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo. Se você tem interesse em uma escultura dessas aqui feita por mim também, é só entrar em contato lá no direct do meu Instagram. O link sempre está aí na descrição do vídeo, está aí na capa do canal também, o arroba do perfil. É só mandar um oi lá no direct que eu te respondo rapidinho. E estamos aqui chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu peço aí para você deixar o seu like. Vou deixar vocês aí com o resultado final da escultura. Um abraço e até o próximo vídeo.